A gente abre o Jornal do Rio com uma entrevista especial com o secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, que vai explicar as ações feitas pela secretaria para ajudar a retomar a economia da cidade e também de ações para o futuro da região central do Rio de Janeiro. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Obrigado a você, Yasmin. Um prazer estar aqui com você no Jornal da Band. Secretário, quais foram as primeiras impressões ao assumir a pasta, no início do ano? Pareceu um pouco que era janeiro de 2017. Parece que 4 anos não andaram na cidade, Yasmin. Eu trabalhei na administração anterior do prefeito Eduardo Paes e é um pouco curioso, para não dizer triste, quando você vê projetos que você mesmo iniciou que praticamente não andaram em 4 anos. Então isso dá uma sensação um pouco de preocupação, porque nós somos uma cidade que precisa de ter desenvolvimento, precisa ter solução para os problemas. Nós somos uma cidade muito desigual, onde a qualidade urbanística ela não é ofertada simplesmente pela natureza, apesar de termos uma grande paisagem. A gente precisa entender que as coisas precisam funcionar. O espaço público tem que estar ordenado, a gente tem que ter uma qualidade de transporte, a gente precisa ter política habitacional. E esses temas, infelizmente, não andaram muito nos últimos 4 anos, mas eu não queria falar muito do passado. Então, a gente pode falar de projetos futuros. A gente sabe que a região central foi muito afetada pela pandemia, várias lojas fecharam, restaurantes. Existe algum projeto, secretário, para revitalizar ali aquela área e mudar esse ar de região central, de comércio? Existe a previsão de fazer também ali daquela região uma área residencial? Tem sim. A grande resposta para lidar com essa situação é o programa Reviver Centro. Isso é uma prioridade que o prefeito Eduardo Paes me solicitou ainda durante a transição, que colocássemos o maior esforço possível na possibilidade de atração de novas moradias para essa área do centro, que sempre teve uma baixa presença residencial. Se 20% não retornarem para os seus postos de emprego, significa que o tecido socioeconômico que existe hoje, ele vai ficar fragilizado. O que isso quer dizer? Os restaurantes vão fechar, os bares, as lojas, ou seja, toda essa trama de comércio e serviços que atendem essas pessoas que chegam todo dia para trabalhar, não terão clientes. E é importante entender que isso não se trata apenas do município do Rio de Janeiro, a gente está falando da economia da metrópole. Porque a região metropolitana do Rio, que são mais de 12 milhões de pessoas, ela é mononucleada, ou seja, na região do centro são mais de 800 mil empregos formais. Ou seja, as pessoas se deslocam da Baixada, do outro lado da Baía de Guanabara, para vir trabalhar no centro do Rio. Se observarmos uma redução nesse fluxo, significa que esse centro não vai ter nem pessoas trabalhando mais. Ou seja, se já havia um desafio antes da necessidade de ter mais moradia, sem essas pessoas trabalhando, a gente vai ter uma deterioração do espaço público, a gente vai observar, inclusive, os espaços culturais não conseguindo atrair mais pessoas, e, inclusive, esse potencial de visitação que existe na área do centro começa também a se deteriorar. Então, é um impacto na cidade do Rio de Janeiro, é um impacto na região metropolitana, mas também a gente não pode esquecer que esse é o centro do Brasil. Ali estão patrimônios culturais que falam do país inteiro. Na medida que nos aproximamos da comemoração do bicentenário da independência, é muito importante que o centro do Rio possa estar vivo novamente. Por isso, o Reviver Centro ele vai trazer estímulos para que esse retorno da função residencial possa acontecer. E o que é prioridade no momento? A prioridade é a gente permitir o retrofit, que hoje tem travas burocráticas para isso acontecer, mesmo que alguém queira pegar um prédio comercial e fazer moradia, vai encontrar grandes dificuldades em termos de licenciamento, em termos de procedimentos para atender os códigos edilícios da cidade. E eu te diria que a segunda prioridade é o espaço público. Elas estão em pé de igualdade. A gente precisa tanto permitir que mais moradia possa surgir, como a gente também precisa fazer com que o espaço público funcione bem. Isso significa ordenar melhor quem trabalha na rua, significa
me repetindo, iluminar muito bem, inclusive tendo atenção com os detalhes. Eu sempre cito as luminárias históricas que a gente vai ver na Rua do Ouvidor, na Rua do Rosário, na Rua Miguel Couto, que isso é um charme do centro do Rio. Nenhuma outra capital tem isso e não é possível que a gente aceite que isso se perca e que a gente não tenha esse mobiliário urbano do passado recuperado. Então essas duas coisas, mais moradia e qualidade da rua, são fundamentais. Secretário, agora, o que é o projeto BROP, né, que faz referências às iniciais de alguns bairros aqui da cidade? Explica pra gente. BROP quer dizer Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha. Se eu estou falando do centro, que é uma região com infraestrutura de transporte, o centro, Yasmin, a gente está nessa região a 5 minutos de VLT, de metrô, de trem. Acompanhando a lógica do transporte, acompanhando a linha do trem e a linha do metrô, mas especialmente a linha do ramal Leopoldina, a gente vai ver que até a Penha são 20 minutos até a área central. Então, se a gente vai fazer um esforço para que essa área do centro possa ter mais moradia, é importante que esse corredor de transporte também seja requalificado. Então, nessa região, Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, nós temos uma urbanidade, ou seja, nós temos uma qualidade de vida urbana que está muito deteriorada. Ali estão as piores ilhas de calor da cidade. A gente sempre fala do Rio de Janeiro como uma cidade de natureza, mas a cobertura vegetal per capita nessa região que é a área de planejamento 3 ou a Zona Norte, ela tem os piores índices da cidade. Então, tem um grande potencial, mas a gente não está dando atenção para essa região já há algum tempo, porque a gente deu muita atenção para outras áreas, o crescimento para a Zona Oeste. Então, nessa região que é muito próxima do centro, a gente tem também a necessidade de prepará-la para um novo momento. Em linhas gerais, a gente precisa entender que aquele Rio de Janeiro que crescia, ele não existe mais. Por outro lado, isso não significa que a cidade não possa ter futuro e qualidade, mas significa uma outra lógica, significa que a gente precisa crescer dentro da cidade que já existe. Significa adensar com qualidade, criar mais espaço público com qualidade, criar mais oportunidades de empregos e mais oportunidades dos encontros sociais no espaço público que tanto marcam a identidade do Rio de Janeiro. Secretário, existe alguma previsão para que esses projetos sejam colocados em prática, se já não estão sendo colocados? Sim, a gente está trabalhando arduamente desde a transição, como eu te falei. O Reviver Centro, por exemplo, ele tem um painel de consulta pública. Eu queria aproveitar e passar o link aqui, que é prefeitura.rio/Reviver Centro. É muito importante, eu quero muito que no nosso trabalho de planejamento urbano a gente faça isso em diálogo com a população. Nós tivemos uma grande resposta, mais de 5.000 entradas nessa consulta pública, onde mais da metade das pessoas dizem que gostariam de morar no centro. Assim que iniciar o ano legislativo, que essa semana, a próxima semana, nós vamos estar encaminhando então esse projeto de lei do Reviver Centro, mas que ele vai além de um projeto de lei. Também vamos melhorar o espaço público dessa área. E o BROP ele está organizado em função do plano diretor, que é um outro tema muito importante, que a gente precisa fazer isso esse ano, e o plano diretor então traz a possibilidade, e é o que eu desejo fazer, que a gente possa ter um olhar mais estratégico para essa região dos bairros da Leopoldina, porque eles podem vir oferecer qualidade de vida novamente. Secretário, e agora uma última pergunta para encerrar, já que o senhor tocou no ponto do plano diretor. Existe alguma previsão de mudança para o plano para esse ano? Tem muita previsão de mudança, a gente precisa mudar muita coisa. O Rio de Janeiro ainda não fez, desde os anos 70, uma legislação de parcelamento e uso e ocupação do solo. Nós estamos muito atrasados em relação a outras capitais. As capitais próximas de nós, de Novo São Paulo e Belo Horizonte, estão mais adiantadas. Eu acho que a gente fica olhando muito para o passado. A gente tem um comportamento muito nostálgico no Rio de Janeiro por causa da nossa história e eu acho que a gente perde a perspectiva de planejar bem o futuro. Então o plano diretor faz isso. Ele não é nenhuma ação mágica, porque o planejamento, quem imaginaria no planejamento uma pandemia? Então coisas acontecem. Agora, o plano diretor sendo feito com esses instrumentos, parcelamento, uso e ocupação do solo, mais os instrumentos urbanísticos que têm previsão do Estatuto das Cidades e que até hoje não regulamentamos bem na cidade do Rio de Janeiro,
E a gente fazendo isso, a gente traz uma perspectiva de um novo ciclo econômico, urbano e ambiental para a cidade. A gente precisa combater os riscos ambientais que a gente tem observado na Zona Oeste, a gente precisa combater as grandes distâncias de deslocamento na cidade, que a gente, mesmo com grandes investimentos, a cidade não muda os tempos médios de viagem. Isso tem muito a ver com o padrão de uso e ocupação do solo e que o plano diretor, que é um assunto vastíssimo e que desejo também que a gente faça com a população, vai começar a dar resposta para isso.